Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo temos parte de uma aula gravada em que abordo aspectos genéticos do câncer, enfatizando o ciclo celular e sua regulação. Se você quer saber mais sobre o desenvolvimento do câncer, os principais genes associados a esse processo e os mecanismos envolvidos, é só ficar comigo que é logo após a vinheta. Vamos lá! Bom, tem os genes da metástase, e aí eu tenho que falar sobre o que é metástase, né? Mas vocês já devem ter uma ideia que metástase é a capacidade da célula tumoral espalhar pelo corpo. Então, aqui é uma imagem, né, que o Robbins, se não me engano, no livro do Robbins tem ela, e mostra basicamente como é que é esse desenvolvimento do câncer, né? Ele começa num desenvolvimento local aqui no tecido epitelial, por exemplo. Ele começa, após ser transformado, que é induzir a angiogênese. Eu começo a puxar um gato aqui, ó, puxar vasos sanguíneos para irrigar o crescimento do tumor. Esse tumor, ele começa a perder algumas características da célula normal e ganhar outras características que a gente vai falar que é a característica neoplásica. Olha o que a célula tem que fazer. Primeiro de tudo, para ela conseguir invadir tecidos vizinhos, né, se tratando aqui de uma célula que está no epitélio, ela tem que perder a adesão celular, né, ela perde a adesão. Diminui ou perde a adesão celular. O maior exemplo de proteína de adesão, que eu até mencionei para vocês lá, é a E-caderina ou caderina E. Então, vocês vão ver em alguns tumores aí que baixa expressão de caderina E é um fator de mau prognóstico para o câncer. Ela tem que perder a adesão, mas além de mais solta, ela tem que conseguir se locomover para ela poder invadir. Ela tem que ganhar motilidade. Tem a miosina 2A, vários tipos de miosina, são proteínas do citoesqueleto, promove a locomoção da célula, né? Aquela mesma miosina que a gente interage com a actina, essa miosina também faz esse mesmo processo que vai ajudar essa célula a conseguir fazer a migração aí pelos tecidos. Mas os tecidos, a matriz extracelular, tecido conjuntivo denso, por exemplo, dificulta muito o transporte dessa célula, porque o colágeno serve como uma barreira para essa célula caminhar, como se fosse um grande canavial, assim, essa célula tem que atravessar um canavial, por exemplo. É bem difícil, é bem custoso. Além de adquirir motilidade, perder a adesão, ela tem que adquirir a capacidade invasiva. O que é a capacidade invasiva? Ela vai corroer a matriz extracelular, tirar as canas da frente, né, tirar o colágeno. E os maiores exemplos que a gente tem vão ser as MMPs, que são as metaloproteases de matriz, ou proteínas metaloproteases. O nome proteases, né, indica que ela quebra proteína. Aqui, especificamente, a gente está se referindo ao colágeno. Proteínas que envolvem a matriz extracelular. Para essa célula conseguir atravessar todo esse caminho aqui até chegar num vaso sanguíneo, ela tem que destruir a matriz extracelular para conseguir migrar. Então, não é tão fácil assim para uma célula fazer metástase. Por isso que eu falo que é como se fosse o ápice da carreira. Tem que adquirir um monte de modificações, de mutações no funcionamento celular para conseguir migrar. Aí, passou tudo isso, ela chega aqui no endotélio, na parede vascular, nos capilares. Lembrando que aqui eu estou mostrando o endotélio, mas a maioria, na verdade, dos tumores, eles migram por via linfática. É mais fácil para essa célula migrar pela via linfática do que pela via sanguínea. E aqui, no caso, a via sanguínea, o que acontece? A turbulência do sangue, que o fluxo sanguíneo ele é relativamente grande. E aí, felizmente, 99% dessas células que tentarem entrar no sangue aqui vão morrer. Vão morrer por basicamente duas coisas. Na hora que ela cai na circulação, o sangue, o fluxo sanguíneo, por pressão mesmo, bate essa célula, ela estoura, né? Ela é rompida pela pressão do sangue mesmo aí, e tromba na parede vascular, ela cai aqui, puf, morre estourada. Ou, às vezes ela sobrevive, mas aí a gente tem os leucócitos, né, especialmente os linfócitos, que podem muitas vezes identificar, principalmente a célula natural killer, identificar essa célula aqui e eliminar ela. Então ela ou é morta pelo sistema imune, ou ela é morta pela própria física da circulação aí, que pode muitas vezes estar forte, né? O fluxo sanguíneo pode estar aumentado e essa célula não suportar. Então, o que essa célula pode fazer para sobreviver aqui, então? Né? Esse 1% aí, o que eles conseguem fazer? Eles muitas vezes conseguem ativar plaquetas.
Então, olha, é muito inteligente isso daqui. Essas células produzem ativadores plaquetários. Isso faz com que ocorra agregação de plaquetas. As plaquetas se aderem à superfície dessas células tumorais, vão formar como se fosse um meio de transporte, né? Um êmbolo, tá? Que a gente chama de êmbolo tumoral. Então vai ter umas massas de células tumorais revestidas de plaquetas. Como as plaquetas vão dar uma estabilidade, uma segurança física, estrutural aí para essas células tumorais, esses êmbolos vão poder circular no sangue. Isso é interessante porque as plaquetas vão conferir duas coisas interessantes aqui para essa célula tumoral. Vão proteger elas do sistema imune, porque vão estar meio que revestindo as células tumorais, e também vão dar como se fosse um barquinho, né, uma forma de transporte dessas células pelo sangue. Essa célula migra pelo sangue, obviamente ela tem que escapar da resposta imune em todo esse processo aqui, o sistema imune não pode identificar essa célula. A outra aquisição de modificações que essa célula tem que adquirir. E, por fim, ela tem que ter a capacidade de chegar em outro local do corpo, fazer a chamada diapedese, igualzinho a célula do sistema imune faz. Né? Ela tem que fazer a diapedese, associar com as proteínas aqui do vaso sanguíneo, migrar para o tecido, e lá no tecido, normalmente, não vai ter nutrientes para uma célula nova. O trofismo do tecido é para o que ele tem ali. Então, se chegar um hóspede novo lá, não vai ter. Normalmente, essas metástases, inicialmente, elas ficam dormentes, porque, apesar de ter a célula lá, ela não consegue crescer, porque não tem nutrientes. Uma das características que essa célula vai precisar fazer, se é que ainda já não adquiriu, vai ser a indução da angiogênese, que vai fazer no novo local a indução de novos vasos sanguíneos para irrigar e o tumor crescer nesse novo local. E é interessante que a angiogênese ocorreu no início, está ocorrendo aqui no fim também nesse processo. Ela faz duas coisas: permite a chegada de nutrientes para fazer o crescimento tumoral e, ao mesmo tempo, promove novas vias de disseminação das células tumorais. A célula pode escapar depois, entrar na circulação por esses novos vasos sanguíneos. Aqui tem alguns exemplos, né, de proteínas que induzem o processo de angiogênese. Existem vários, tá? Você tem aqui os mais famosos, que é o fator de crescimento do endotélio vascular, que estimula esse crescimentozinho aqui do endotélio, e o fator induzido por hipóxia. A célula chega aqui e vai sofrer de hipóxia. E aí, quando ela sofre de hipóxia, ela produz esse HIF. Esse HIF vai agir aqui, estimulando, por exemplo, a produção de VEGF, e aí leva essa célula a sobreviver à hipóxia, bem como a induzir também a chegada de novos vasos ali com o passar do tempo. Esse processo todo que eu expliquei, gente, ele leva muito tempo. Eu falei assim de uma forma rápida, mas obviamente isso leva normalmente anos para acontecer. Lembra que eu falei que é uma seleção natural. Vou selecionar as células que conseguem fazer tudo isso. Demora muito tempo, questão de anos. Por isso que vocês vão ver que tem várias diretrizes aí em relação à investigação e rastreamento de alguns tipos de cânceres e a tentativa de pegar esses tumores nos estágios iniciais, antes principalmente que eles tenham já espalhado, né, sofrido metástase.